Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Manuela Medeiros Martins. Para quem me conhece, olá, novamente. E pronto, esse vídeo é a continuação do vídeo passado, que eu falei sobre um assunto da filosofia, que é sobre o conhecimento e sobre o ceticismo. Esse vídeo é uma continuidade, porque estou estudando para ter teste amanhã. E pronto, vou continuar o assunto aqui da minha revisão da filosofia da vida. Que hoje vou falar sobre um único filósofo e sobre a teoria dele, né? Pronto. E quem que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre René Descartes, ou René Descartes. Ele foi um filósofo francês. Isso não importa muito, porque eu vou falar mesmo da teoria, dos pensamentos dele, do que ele defendia, essas coisas. E eu vou ser bem rápida aqui, porque já gravei esse vídeo 3 vezes, só que eu acho que eu demorei muito. E vídeos demorados não interessam ninguém, nem mesmo a mim. Vou dar um contexto. O que é que ele vai pensar, né? O que é que ele vai defender? O que é que ele defendeu? Ele vai defender que sim, existe um conhecimento indubitável. Que um conhecimento 100% real e indubitável, né? Que é o que é indubitável? Indubitável é algo que você não pode colocar dúvida. É uma coisa que é tão certa, que é tão aquilo ali, que você é impossível de colocar uma dúvida, uma incerteza naquilo. E pronto, é isso que ele acredita, que existe sim um conhecimento que seja indubitável. E ele vai procurar, né? Ele vai procurar esse conhecimento indubitável. Vai procurar uma coisa que seja tão certa, que seja impossível de colocar uma interrogação ali, tá entendendo? Como é que ele vai fazer isso? Ele vai criar um instrumento chamado dúvida metódica. E o que é isso? Que ele vai descartar todos os conhecimentos que existem, os a posteriori, que são os conhecimentos através dos nossos sentidos, e os a priori, que é tudo que vem da cabeça, tudo mental. Ele vai descartar esses conhecimentos e ele vai justificar, né, o porquê dele ter feito isso. Com os conhecimentos a posteriori, ele vai usar 2 argumentos, que é o argumento da ilusão dos sentidos, que eu já falei no vídeo passado, e eu não vou explicar o que é, que eu acho que o nomezinho em si já diz muita coisa, né? E a ilusão dos sonhos, que às vezes a gente sonha com coisas tão reais, né, que faz a gente questionar às vezes a realidade. E ele disse que se os nossos sentidos nos enganam, às vezes, como é que a gente vai saber identificar quando é que é realmente uma coisa real ou quando nossos sentidos estão nos enganando? Então, não são confiáveis. Então, vou jogar fora tudo. Os conhecimentos da cabeça, né, os a priori, ele vai inventar, ele vai pensar na existência de um gênio maligno, que seria um deus malvado, muito malvado, que manipula tudo que a gente acha que é real. É um gênio maligno, um ser, um deus, uma coisa que controla, que manipula tudo que a gente acredita que é real, entendeu? Imagina que tem um homenzinho aqui malvado na minha cabeça, me fazendo acreditar que eu tô falando com uma câmera, segurando isso aqui, quando na verdade eu tô em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Sendo que ele me faz acreditar que eu tô falando com uma câmera, que eu estou olhando pra uma câmera, falando no microfonezinho. E que ele tá me fazendo pensar isso também. Ele controla os pensamentos. É por isso que ele também vai descartar os conhecimentos que vêm da cabeça. Porque o gênio maligno, se o gênio maligno existisse, a tentar manipulando os meus pensamentos, pode me fazer achar que 1 mais 1 é 2 e não 11, entendeu? Que 2 mais 2 é 4, quer dizer, que 2 mais 2 é 4 e não 22. Ele pode me fazer, porque ele é malvado e ele está manipulando tudo que eu acho que pode ser real. E nada é real, nada. Descartes vai acreditar que sim, nada é real. De início, ele vai... Tudo é mentira, nada é real. Nada é real. Nada existe, nada. E pronto. Ele vai fazer isso, vai descartar tudo. Vai jogar tudo assim no chão e vai começar a vida tudo do zero, dos conhecimentos da vida. E para fazer isso, né, para ele conseguir chegar na certeza indubitável, no conhecimento indubitável, ele criou 4 regrinhas
para analisar todos os conhecimentos que ele descartou, né, para no final chegar a um conhecimento. E essas 4 regrinhas são: a primeira é a evidência, ou então pode ser chamada de dúvida, que é você colocar tudo em dúvida. Tudo você tem que duvidar. Tem que ficar, será que isso é verdade ou não? Não sei, vou ver. A segunda regra é a análise, entendeu? Que você, depois de duvidar, você vai analisar aquilo para ver se é real ou não, ok? A terceira regra é a síntese, que você vai organizar essas coisinhas que você está analisando por ordem, da mais simples para mais difícil, e você vai resolvendo essas coisinhas, entendeu? Para a última regra, a quarta e última regra é a enumeração, ou então pode ser chamada de revisão. Que você, depois de analisar tudo e organizar, você ainda vai olhar uma última vez. Você vai analisar tudo uma última vez, vai fazer uma revisão, vai olhar tudo, para você ter certeza que não tem nada ali com alguma incerteza, para você assegurar, entendeu? A coerência e a validade daquele conhecimento final que você está dizendo que é um conhecimento. Você vai ser, tipo, uma pessoa muito chata. Você não vai acreditar, primeiro, você não vai acreditar de primeira que aquilo é verdade. Depois você vai ficar analisando, depois você vai analisar mais, depois você ainda vai analisar mais ainda pra você dizer, não, isso é verdade. Ou então, não, isso não é verdade. Entendeu? Agora, vamos falar aqui, depois disso tudo que ele fez, né? Dessa loucurinha toda, dele criar esse Deus maligno, dele fazer tudo isso, dele ficar maluco da cabeça. Agora, eu me pergunto, vou sair um pouquinho assim do assunto. Eu me pergunto como é que ele vivia nessa época. Tipo, quando ele começou a duvidar das coisas, como é que ele começou? Como é que ele vivia? Ele conseguia viver normalmente ou não? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que duvida da vida, se tudo, que nada, uma pessoa que acha que a vida não é real. Como é que ela vive? Eu não sei, pronto. Fica a pergunta, vou voltar pro assunto aqui. A certeza, o conhecimento indubitável que ele encontra, que ele acha, que ele chega na conclusão, é uma frasezinha muito, muito, muito famosa, que eu acho que todo mundo conhece. Todo mundo. E se a pessoa não conhece, eu acho que ela acabou de nascer, porque eu acho que todo mundo conhece essa frase, que é a penso, logo existo. Sim, essa frase do René Descartes, e não é de nenhum outro filósofo. Foi ele que chegou nesta belíssima conclusão. E ele vai dizer assim, que não tem como colocar essa certeza em dúvida, não tem como colocar esse conhecimento em dúvida, porque mesmo que exista, de fato, um gênio maligno que manipula os nossos pensamentos, manipula tudo que a gente olha e sente e acha que é real, entendeu? Mesmo que exista esse gênio maligno que manipula tudo, esse gênio maligno não consegue me impedir de pensar nesse tipo de coisa, entendeu? Se eu tô... se nada é real, se não existe conhecimento, se conhecimento não é real, mas eu consigo pensar nisso, tipo, será que existe conhecimento? Então, eu chego numa conclusão de algo que é real, eu existo. Dá pra entender? Porque se você não existe, você não pensa. Mas se você existe, você pensa. E qualquer coisa, não precisa ser realmente se existe conhecimento não, mas se você pensa em qualquer coisa, você é real. E se você chega nessa conclusão, e se você chega nessa conclusão de que você é real e que você existe, você tem um conhecimento. Você tá entendendo, pessoa que está assistindo esse vídeo? Você chega num conhecimento de que você existe, que você é real, você está aqui na Terra. E que você pode pensar, entendeu? Mesmo que você não possa controlar nada na sua vida, porque tem coisas ali controlando, você ainda tem controle sobre seus pensamentos. Você pode pensar se algo é real ou não. Pronto. Enquanto substância pensante, enquanto um ser pensante, ele sabe que ele existe e que ele é real, e que isso é um conhecimento, é uma certeza indubitável, porque você não tem, se você duvida dessa certeza, você tá sendo burro, porque se você tá duvidando, você tá provando que você pensa que você existe. Ok, por último, e não menos importante, né? Depois que ele chega no cogito,
que é uma abreviação, né, ao Penso Logo Existo. Eu não sei, eu já esqueci como é que é a frase original em François. Eu acho que é François que ele falou, que é pronto. Depois você chega, depois que ele chega no cogito, no Penso Logo Existo, ele também começa a pensar em mais uma coisa, né? Ele começa a pensar que a mente e o corpo são coisas diferentes, né? E o nome disso é divisão mente e corpo, ou então alma e corpo, porque aqui a alma e a mente vão fazer o mesmo papel, né? É a mesma coisa. Por que ele acha isso? Que a mente e o corpo são coisas diferentes? Porque, como eu disse, mesmo que tudo que seja físico, tudo que tá aqui, assim, no corpo físico, esteja sendo manipulado, é tudo controlado por um gênio maligno, ele ainda consegue pensar sozinho nessas coisas, entendeu? De que, tem um ser me manipulando. Ele consegue pensar nisso. Então, ele chega à conclusão de que a mente e o corpo são coisas diferentes. Que são coisas diferentes. Que pensar é algo mental, é um ato mental, e que o resto é tudo físico. E que está sendo manipulado. Só que como a mente dele, ele com a mentezinha dele, com os pensamentos, ele consegue pensar sozinho na existência do gênio maligno, e se as coisas são reais ou não, e blá blá blá, e ele chega nessa conclusãozinha. Ele acredita que a mente e o corpo são coisas diferentes, são coisinhas diferentes, e ele também diz que consegue muito bem se imaginar sem um corpo, mas ainda com a mente, e existir, e ser uma substânciazinha flutuante, transparente, mas que existe, que consegue pensar, sabe? É tipo um espírito. Você não tá ali vendo o espírito, mas o espírito, ele pensa, entendeu? E ele acredita nisso, que a mente e o corpo são coisas diferentes, né? E o nome disso é a divisão mente e corpo. E ele diz que consegue imaginar sem um corpo, mas com um pensamento, como uma substância pensante, um ser pensante, entendeu? Com uma consciência, com um pensamento, com a mente, mas que ele não consegue imaginar com um corpo físico sem a mente. Ele não consegue, e eu também, sinceramente, não consigo imaginar com um corpo aqui sem a minha mente. Na verdade, eu consigo imaginar, mas seria um cadáver, entendeu? Um corpo ali, um corpo imóvel, sem pensar, sem fazer nada, é um cadáver pra mim. Eu sei pra você. Mas pronto, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha entendido alguma coisa, porque, confesso, foi um pouco difícil de explicar essa teoria, porque ela exige imaginação, entendeu? E tem gente que não tem imaginação muito boa. Eu ainda bem tenho uma imaginação muito boa. Eu sou uma pessoa muito imaginadora e imaginadora. E pronto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido, tenha gostado do assunto, tenha achado interessante, entendeu? E pronto, é isso. Eu vou dar tchau por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, tenha ficado mais inteligente com isso. Ou então mais burro. E é isso. Adeus. Tenha uma vida longa e próspera, meu amigo.